presença do Senhor. Seja bem-vindo à presença de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da tua presença nos colocamos agora, porque tu és Senhor. Conheces nosso assentar, nosso levantar, até as batidas do nosso coração, tu sabes. Estamos diante da tua presença porque queremos nos renovar, abrir o coração diante de ti, porque só o Senhor é Deus. Então vem, Senhor, com o teu renovo. Vem nos visitar, Senhor, pois precisamos tanto e tanto e tanto de ti. Precisamos do teu toque, precisamos do teu agir, Senhor. Vem. E a tua palavra diz que quando nos aproximamos do Senhor, necessário é crer que o Senhor existe. E eu sei que tu podes fazer aquilo que ninguém mais faz. Em tuas mãos há o poder, a autoridade. Em tuas mãos, Senhor, há o meu lar. Então renova as minhas forças, Senhor. Cura os feridos do meu coração, Senhor. Me dê a tua força, me dê a tua coragem, Senhor. E voarei mais alto que a adversidade, e cantarei, valeu a pena esperar. Deus que me renova é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. E a hora certa é agora, Senhor. Estamos com o nosso coração aberto diante do teu altar, pedindo o teu renovo, Senhor. Renova as nossas forças, renova o nosso entendimento. Venha, Senhor, cumprir os desejos do nosso coração em relação à nossa casa. É o nosso desejo de hoje. E com visão de águia para chegar até a ti pela fé e alcançarmos esse resultado, Senhor, essa resposta, esse milagre. E voarei mais alto que a adversidade, e cantarei, valeu a pena esperar. Deus que me renova é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. O Deus que me renova é o Deus que está sentado no mais alto trono, sublime trono, esperando a hora certa pra me abençoar. A hora é agora, Senhor. O Senhor irá nos revelar a tua palavra, sabedoria
e lhe agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Graças a Deus, fique à vontade em nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos capítulo 4. Nunca é tarde para o Senhor. Isso que nós temos que ter um entendimento. Pode ser tarde para o homem, pode ser tarde para a humanidade, mas para Deus não. Deus, Ele tem controle. Deus, Ele tem em suas mãos todo o poder que nós precisamos para vencer. Você diga amém. Marcos capítulo 4, vamos lá, versículos 35 em diante. Nós vamos aqui estudando a palavra do Senhor, que diz assim: o título da mensagem é Jesus apazigua a tempestade. E diz assim o versículo 35: e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Vamos ver novamente? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. Queridos, entenda que mesmo naquele dia, que dias são esses? Dias que a gente vive turbulências, dias que a gente olha, parece que nada vai mudar, nada vai acontecer. Aqueles dias que parecem ser cinzas, onde a gente não consegue enxergar a solução, onde muitas coisas aconteceram, trouxeram tristezas, parece que a esperança está indo embora. Naquele dia, mesmo sendo tarde, né, muitas vezes a pessoa olha uma situação e fala: isso aqui é tarde demais, isso aqui não tem jeito mais, essa pessoa não tem jeito. Para alguns pode ser até tarde, e aquele ali não tem mais jeito, aquela situação não tem mais jeito, aquela doença não tem mais cura. Então, as pessoas, elas têm uma visão da situação totalmente diferente da visão de Deus. A visão do homem, dos discípulos, né? Deixa eu contar para vocês o que estava acontecendo aqui. Geralmente, para ir pescar, ia de madrugada. Ia lá, passava a madrugada pescando e voltava, né, pela manhã. Só que aqui estava começando a anoitecer. Não era o tempo de entrar na navegação. Então Jesus olha para os discípulos e fala: olha, vocês entrem dentro desse barco e vocês vão atravessar o mar e vão chegar do outro lado. Para alguns poderia ser uma tarefa até simples, entrar no barco e chegar do outro lado. Mas para aqueles homens que eram pescadores não era uma tarefa simples, porque não era tempo de entrar nas águas. Já era tarde da noite, eles estavam cansados de um dia inteiro, era momento de descansar. Só que muitas vezes para nós esse momento ainda não é chegado. A gente só pode descansar, irmãos, quando tudo está bem. Mas quando algo está faltando na nossa vida, um sonho precisa acontecer, uma porta precisa se abrir, uma cura precisa chegar, um milagre precisa acontecer, não é hora de descansar, é hora de entrar no barco. E a gente sabe que a partir do momento que a gente entra no barco, pode ser a situação controversa que for, nós vamos enfrentar as tempestades. Entramos no mar da vida, dentro do nosso barco, chamado família, chamado casa, e ali a gente começa a conduzir, e nem sempre a gente vai encontrar mar calmo. Mesmo assim, né, veio a ordem para aqueles discípulos: olha, vocês vão entrar no barco e vão chegar no outro lado. Que muitas vezes, irmãos, o que a gente precisa não está ali perto de nós, na margem da areia, está do outro lado. E Jesus sabia que não era hora de entrar no mar, mas mesmo assim Ele deu a ordem. Talvez você diga: pastor, não é a hora para mim, eu estou tão cansado, estou tão sobrecarregado, estou tão isso, tão aquilo. Não é o momento. Mas às vezes, irmão, a gente está olhando com os olhos humanos, os olhos naturais, que não é para nós a visão de Deus. É totalmente diferente. E pela visão humana nunca vai dar para fazer nada. Alguns dizem: eu estou velho demais, eu estou louco demais, estou cansado demais, já passou tempo demais. Nunca a gente vai ter condição para fazer nada. Se a gente for olhar o tempo, se está chuva demais, não dá para fazer muita coisa, não é assim? Vamos pegar só o natural. Está chovendo demais, não dá para fazer muita coisa.
Quando o sol está escaldante, não dá para fazer muita coisa. Está de dia, não dá para fazer muita coisa. Está de noite, a gente nunca vai encontrar aquele momento certo para fazer algo. Mas que a gente precisa entender que mesmo nessa situação vai vir uma ordem de Deus. E muitas vezes a ordem vai ser: entra no barco da vida e entra no mar. Mesmo cansado, mesmo ferido, sobrecarregado. E aqui ele diz ainda no versículo 35, naquele dia, sendo já tarde, diz: passemos para outra margem. Passemos para outra margem. Jesus está dizendo: olha, não importa a situação, eu quero que vocês entrem nesse barco, vocês cheguem a um outro lado da vida. Eu quero que vocês cheguem a uma outra etapa. E muitas vezes o nível que ele está pedindo para nós é um nível de fé, que está na outra margem. Mas se a gente olhar para o cansaço, nem para a igreja a gente vai ter. Por quê? Porque é um momento de descanso que a gente tem. É um momento, às vezes, de lazer que a gente tem. Às vezes, um momento que Deus deu. Eu falei semana passada, às vezes a gente está dormindo, um som tão bonito, tão tranquilo, de repente, na madrugada a gente acorda. Aí por que eu acordei? Olha no relógio, às vezes está dando ali 3 da manhã, 4 da manhã, isso é hora de acordar, no meio do sono, exatamente no meio da madrugada. E aí a gente vai lá na cozinha, bebe uma água, muitos até tomam remédio, outros vão mexer em celular, outros tentam voltar a dormir e o sono não vem. Por que às vezes o sono não vem? Eu expliquei semana passada. E muitas vezes pode ser Deus querendo falar algo com você, de algo que você vai viver no outro dia. E às vezes a gente está ali ainda, vivendo as coisas que viveu no dia anterior. Não se atenta para aquilo que às vezes Deus quer falar conosco. Por quê? Porque a gente pode levantar no outro dia e encontrar uma situação adversa. Se a gente não estiver preparado, a gente perde a batalha. Muitas vezes a gente não entende isso. Acho que foi um simples perder de sono. E na verdade não é. É ele querendo falar. Muitas vezes a gente não entende isso. Acha que é normal. Não é normal. Porque a Bíblia diz que ele dá sono aos amados dele. Então Deus quer que você durma e descansa. Mas às vezes ele está prevendo uma batalha que você não está vendo. Uma situação difícil que você não está vendo. E você vai precisar de força para isso. Você vai precisar de entendimento. Tem batalhas, irmãos, que a gente vai ter que trabalhar na sabedoria. Sabedoria de falar, de lidar com a situação. Então ele está dizendo aqui no versículo 35: naquele dia, sendo já tarde, passemos para outra margem. Versículo 36. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. Então Jesus estava dizendo: olha, eu vou entrar nesse barco, vou entrar com vocês, mas o que acontecer, não tenha medo. Jesus disse aqui, vamos entrar no barco e vamos chegar do outro lado. É hora da gente viver uma nova história, igreja. É hora da igreja do Senhor despertar e viver um novo tempo na fé. Parar com esse negócio de perder batalha. A gente não tem nem tempo para perder batalha. As coisas estão avançando rápido demais. A gente sabe que cada dia que passa, as coisas avançam mais. As crianças crescem rápido demais. A gente envelhece rápido demais. Tudo está mudando. As coisas estão modernizando. E tem gente que ainda nos dias atuais, com toda essa armadura de fé, todo esse alimento, que está perdendo batalha. Porque ainda não entendeu que precisa colocar Jesus dentro do barco e passar por outro lado. Chegar a uma nova história. Tem que sair da mesmice. Não adianta a gente passar dia após dia entrando e saindo da igreja, entrando e saindo da igreja e viver as mesmas coisas. A gente precisa viver coisas novas. A gente precisa entrar numa batalha e sair dela. A gente que entra na batalha e fica ali toda a vida. Aí perde, porque está cansado. Não, é normal você entrar numa batalha. É normal? É normal. Você tem que ter alegria quando entrar numa luta, diz a palavra. Mas espera aí, ficar ali já não é normal. Arrastar aquilo ano após ano não é normal. Então
temos que dar um basta. E aí o que acontece? Para isso é necessário, versículo 36, e eles deixando a multidão, você tem que deixar a multidão para trás. E muitas vezes, irmão, deixar a multidão é deixar de ouvir aqueles conselhos que talvez você está ouvindo. Está ouvindo aquelas pessoas que você não deveria estar ouvindo. Você chega cheio de fé, às vezes, na sua casa, fala, Deus vai fazer milagre. Aí a pessoa olha assim, fulano desse jeito. Ou muitas vezes nem fala, só a atitude da pessoa te dá um banho de água fria. E aí o que você tem que fazer? Deixar a multidão de pensamentos. Vai dormir, tem que parar essa multidão de pensamentos, senão que ele toma a sua noite todinha, te traz preocupação. Coloca Jesus no barco. Jesus, agora, seja o que for, o Senhor está comigo. Seja como for, o Senhor está comigo. E eles, deixando a multidão, levaram consigo assim como estava no barco. E também com ele, outros o quê? Barquinhos havia. Então você percebe que Jesus entra no barco com eles e outros barcos também estavam seguindo. Eu costumo dizer que esses outros barcos são aquelas pessoas que vivem nos olhando para ver se a gente vai chegar em algum lugar. Tem pessoas, irmãos, que perguntam como a gente está, não porque realmente quer saber como a gente está, mas pergunta para ter o que falar. Às vezes não é por preocupação, às vezes é por curiosidade. Tem gente que segue Jesus por curiosidade. Não tem outro lugar para ir, não tem outra coisa para fazer, eu vou seguir. Mas a gente precisa lembrar que, independente de qual seja o motivo que essas pessoas estejam nos olhando, elas estão nos olhando. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhos. Então o que a gente tem que fazer? É vencer. Que essas pessoas vejam que na nossa vida existe um Deus que trabalha, que nós estamos esperando nele. Seja qual for o intuito da pessoa, seja de ajudar ou apenas de curiosidade. É como esses barquinhos, não tinha nada a ver com Jesus ali, mas os barquinhos estavam ali. Então nós precisamos entender a posição que a gente está. Jesus está comigo, não tem que olhar para ninguém. Jesus está no barco da minha vida, não tem que olhar para o barco dos outros. Eu tenho que seguir o meu trajeto, eu tenho um alvo para prosseguir. E o alvo é o quê? Chegar do outro lado, viver uma nova história, sair da mesmice. Então, você quer viver uma nova história na sua família? Quer viver um outro tempo? Deixar as tristezas para trás? Nós estamos nos aproximando, estamos em agosto, exatamente 16 de agosto. Agora você imagina, daqui agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 4 meses você está praticamente dentro de um novo ano. 4 meses e alguns dias, você já vai estar dentro de um novo ano. E aí você vai querer viver a mesma coisa que você viveu esse ano? A mesma luta, as mesmas situações. Talvez você está trazendo coisas de anos retrasados. Sua casa não muda, não tem uma alegria, não tem uma novidade, não tem uma coisa diferente. Será que é isso que nós queremos? Será que esse Deus que a gente serve não é capaz de nos dar mais? E a gente precisa entender que Ele tem mais para nos dar. Que Ele pode transformar a dor em alegria. Que Ele pode transformar a tristeza, choro, em sorriso, em esperança. Mas nós precisamos parar de ouvir a multidão e parar de olhar os outros barquinhos. Versículo 37. E levantou-se também um grande temporal de vento e subiu as ondas por cima do barco, de tal maneira que já se enchia de água. Tem gente que as tempestades também já está cheia, né? Como diz o clássico lá fora, está de saco cheio já da vida. Tem gente desistindo, porque já está cheio de tanta coisa acontecendo e nada muda. Entra ano após ano e a vida está no mesmo jeito. Qual é o detalhe aqui que nos chama a atenção? Que quando Jesus deu a ordem, Ele disse: eu vou passar e vocês vão comigo. Não importa as tempestades que nós vamos enfrentar juntos. Às vezes a gente esquece da ordem de Jesus. Vamos.
para o outro lado. Vamos viver uma nova vida juntos. Com Cristo no seu barco, igreja, tudo vai muito bem. Não podemos de maneira nenhuma esquecer isso. E aí, o grande temporal. Levantou-se um grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? O erro de muita gente é achar que Jesus não está vendo. Parece que o Senhor me esqueceu, é uma luta, é uma miséria constante, é uma derrota constante. Senhor, cadê o Senhor? Como o Jó grita, né? Cadê o Deus que me fez? E aí o erro de muita gente é achar que Jesus não está vendo. Ele não disse que a gente ia chegar do outro lado? Então não tem que temer. Ah, mas a onda se levantou, vai afundar. Ué, mas não foi ele que disse que a gente vai chegar? Isso é fé na igreja. Se Jesus não tivesse a fé que eles atravessariam aquele mar e chegariam do outro lado, para que ele disse? Passemos para o outro lado. Ele não ia dizer isso. Ele ia falar: a gente vai entrar e vai perecer lá no meio do mar. Não era esse o propósito, perecer no meio do caminho. Não era. O propósito era chegar no outro lado, na outra margem. Qual o propósito do Senhor na sua vida? Fazer você mudar de vida e chegar a algum lugar. Um lugar que Ele está preparando. Fazer a sua casa mudar de história e trazer um testemunho para os barquinhos que estão em volta. Versículo 38 ainda. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-lhe, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ou seja, o Senhor vai ficar aí e não vai fazer nada? E por que Jesus estava dormindo? Primeiro, porque ele tinha paz. Segundo, porque ele tinha certeza e fé. Terceiro, porque ele tinha confiança em Deus. Por que ele estava dormindo? Será que ele tinha um sono tão pesado assim que não ia sentir o barco sacolejando, a água molhando? Ele não estava no iate, ele estava num barco aberto, no veleiro. Será que ele não ia sentir as ondas rebentando aquele barco para derrubar? Claro que ele sentia tudo. Mas a confiança em Deus, as ondas podem até bater. Ele está firme e confiante. E às vezes a gente se amedronta no primeiro respiro de água. Não podemos. Mas por que Jesus ficou dormindo? Por que ele não despertou imediatamente? Porque ele queria que os discípulos despertassem. Não do sono físico, mas do sono espiritual. Às vezes não é que Jesus está demorando em nos abençoar. Ele quer que a gente faça o que ele faria se estivesse no nosso lugar. E aí Jesus desperta. Vamos para o 39? E ele, despertando, fez o quê? Repreendeu o vento e disse ao mar o quê? Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande paz. Às vezes o que está faltando para nós é tomar atitude de chegar mesmo diante de Deus e falar: Senhor, a tua palavra diz que é eu e minha casa. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor me renovaria todos os dias, renovaria as minhas forças. É chegar diante do inferno e falar: olha, minha família é minha, não é sua, tira as mãos da minha casa. Mas às vezes a gente está dormindo. Acho que é normal. Acho que é normal as coisas acontecerem diante dos nossos olhos. Ah, mas o mundo é assim mesmo. O mundo vai piorar cada dia mais. Mas a nossa casa não pode perecer, porque o mundo está perecendo. Sobre nós há algo chamado salvação. O que eu posso fazer para ser salvo? Perguntou o carcereiro. Paulo e Silas responderam o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo. Será salvo tu e toda a tua casa. Não podemos permitir. E ele disse: cala-te, aquieta-te. O vento se aquietou e houve grande bonança. Pastor, eu só estou na parte da tempestade. A bonança não chegou ainda. Precisa chegar. E rápido. Senão vai perecer no mar. Senão as ondas engolem. A tempestade abate a fé. E aí o que Jesus disse para eles? Versículo 40. E disse-lhe Jesus: porque sois o quê? Tão tímidos. Por que você tem vergonha? Deixa que ter vergonha.
Por que você não mandou o diabo embora? Porque eu sou tímida, eu tenho vergonha, vai que dá errado. Não tem que dar errado, sabe por quê? Porque não sou eu, não é você que expulsa o demônio, é o nome de Jesus. Então tem coisas que só de você abrir a boca e falar em nome de Jesus com fé, algo tem que acontecer. Ou o diabo tem que ir embora, o milagre tem que chegar, alguma coisa precisa acontecer. E Jesus está dizendo: por que você tem vergonha das coisas ainda? Por que você tem vergonha? Por que você ainda não tem fé? Está tudo aqui, ó. Estou te dando para você ter fé, autoridade. Você vai pisar nos serpentes, nos escorpiões, né? Ainda que tiverem algum mortífero, não vai fazer mal algum, porque você tem poder, você tem a capacidade. 41, para a gente encerrar. E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Sabe quem é este? É o Jesus que você serve. Não se esqueça do poder dele. Não se esqueça do que ele pode fazer no barco da sua vida em plena tempestade. Amém? Curva a sua cabeça, coloque a mão sobre o teu coração. Deixa eu orar por você e por quem está em casa. Senhor, nunca é tarde para o Senhor operar na vida desta pessoa, porque o Senhor sabia que naquele dia, mesmo sendo tarde, a maré não estava boa, mesmo assim o Senhor deu a ordem: vamos para o outro lado, vamos para uma nova história, uma nova experiência de vida. Do outro lado tem o que aqui você não tem encontrado. Muitas vezes a experiência de fé que você está precisando, o testemunho que sua casa está precisando, está entre a tempestade e a outra margem. Talvez aqui você não está achando nada, então você precisa passar para o outro lado, mudar de vida. Para isso é necessário deixar a multidão para trás, levar o Senhor no barco conosco, em qualquer área da nossa vida, em qualquer situação, porque vão se levantar tempestades. E mesmo se chegar situações que a gente não saiba lidar, Senhor, com tais situações, o Senhor vai estar ali para lidar conosco. Então, meu querido, cuidado. Não deixe que o diabo venha enganar você, te fazer pensar que o Senhor não está te vendo, que ele virou as costas, que ele não te ouve. Não deixe o diabo te enganar, não. Siga o exemplo, faça como ele. Diante da situação, ele quer que você faça como ele. Repreende esse demônio lá da sua casa. Chega diante lá da situação e fala: diabo, tira suas patas imundas daqui em nome de Jesus. Saia com esse vício do meu filho, saia com esse vício do meu marido, saia com esse vício da minha esposa, saia com essa perturbação familiar, saia com essas brigas constantes, saia com essa derrota, com essa miséria. Em nome de Jesus, pega essa doença e vá em retirada. É isso que ele está esperando que você faça. Tenha uma reação, querido. Você já possui a fé necessária, porque a fé ela vem quando você ouve a palavra de Deus, você ouviu. Jesus deixou um exemplo para você fazer. Você tem uma história para contar e precisa chegar do outro lado. Você já possui a fé necessária. E quem é o Senhor que você serve? Quem é esse Senhor que até o vento e o mar lhe obedecem? É o Senhor que você serve. Você veio buscar aqueles. Então não perca a sua viagem, não. Você que me assiste em casa, não dê tempo perdido nesta pregação, não. Se você está ouvindo essa pregação, se você chegou aqui na igreja, não perca esse tempo, não perca essa viagem, não. Chegue do outro lado em nome de Jesus. Diga para o seu interior: eu vou viver uma nova história, eu vou chegar do outro lado, eu vou dar a volta por cima da minha vida, eu vou viver coisas que antes eu não vivi. Eu vou botar esse demônio para correr, vou botar essa tristeza para correr, vou botar esse embaraço para fora da minha casa. Tristeza nunca mais, em nome de Jesus. Chegue diante da tempestade da sua vida e diga: no meu barco, nunca mais, em nome de Jesus. Chega diante do mar que está se agitando lá na sua família, está trazendo briga, confusão, contenda.
ela e diga: você nunca mais vai agitar aqui dentro do barco da minha vida. Sai da minha casa agora em nome de Jesus. Mas é com autoridade, é com fé, é com a mesma certeza que Jesus teve quando colocou os pés dentro daquele barco. Passemos para outra margem. Não importa o que vai acontecer no percurso, importa que nós vamos chegar lá. E quando chegar lá, vai ter história boa para contar. E eles ficaram maravilhados. Como o vento obedeceu, como o mar se aquietou, como a bonança chegou. Meu irmão, isso precisa acontecer na sua vida. Você precisa ver a bonança chegar. E ela vai chegar. Tome a atitude necessária. Creia nesse Jesus que você serve. Creia nesse Senhor que você veio buscar. Creia que é você e a sua casa servindo ao Senhor com alegria. Diga amém. Graças a Deus. E assim que você tiver uma oportunidade no seu particular, faça essa oração da fé. Consagre a sua casa. Faz uma limpeza espiritual lá dentro. Estenda a mão lá no quarto das crianças. Estenda a mão lá no teu trabalho. Faça uma limpeza. Cerca o barco da sua história com as coisas espirituais. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus.